Ela teve várias vidas passadas e tiraram a vida dela em duas. E isso se refletiu na vida presente dela. E é esse o caso que nós vamos ver no vídeo de hoje. Chega aí, galera, eu sou o Diego e bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Os casos que eu contei até agora são de crianças que disseram lembrar de vidas passadas. Elas sugeriram que viveram e tiveram outras vidas. Além do Ian Stevenson, tem outros vários pesquisadores e investigadores de casos que sugerem a reencarnação. Mas o caso que eu vou trazer hoje foi escrito por Ellen Gilley em uma de suas obras, que ela faz pesquisas de pessoas que lembram através de outros métodos. Uma dessas formas é através da hipnose de regressão ou hipnose de regressão a vidas passadas. Muitas pessoas buscam esse tipo de terapia alternativa para poder ter respostas a diversos problemas que ela tem nessa vida. Por exemplo, fobias de altura, problemas de relacionamento, problemas de saúde que muitas vezes vai até o médico e não consegue achar o motivo de uma dor. Muitas vezes você vai lá, faz o exame, um raio-x e não consegue encontrar. E muitas vezes essa hipnose, a pessoa consegue identificar ou até mesmo resolver esse tipo de problema. E foi isso que a Gayle Bertley fez, que é o nosso caso de hoje. A Gayle nasceu em 1953 em Los Angeles, Estados Unidos. Ela era diretora de arte em Los Angeles. Aos 28 anos, em 1981, ela se separou, ela se divorciou e a vida dela começou a mudar. Ela era uma mulher muito bela e ela tinha um ótimo emprego nessa galeria de arte, e esse trabalho proporcionou para ela vários contatos profissionais como sociais também e ótimos relacionamentos. Ela era uma mulher independente. A vida dela estava indo bem até ela conhecer o Carlos, que é um nome fantasia que a gente vai colocar aqui para preservar a identidade da pessoa. Por anos ela teve esse relacionamento com ele e foi um relacionamento extremamente abusivo. A mãe da Bertley não gostou do Carlos. Logo de cara ela falou que esse homem ia destruir a vida dela. E foi muito diferente a reação da mãe dela com relação aos outros ex-namorados que a Bertley teve. Como eu falei, o relacionamento da Bertley com o Carlos era um relacionamento tóxico, chegando a ponto de ter discussões exaltadas, e teve uma vez, inclusive, que o Carlos chegou a derrubá-la no chão e esganar ela. Teve uma vez que a Bertley chegou a perguntar a si mesma por que ela estava dessa forma, por que ela estava aceitando esse tipo de coisa e por que ela chegou nessa situação. Em 84, a Bertley mudou para Manhattan para assumir um posto de diretora numa agência de arte em Nova York, e o Carlos foi atrás. Logo em seguida, passou-se alguns meses, eles se separaram, eles terminaram o relacionamento. Mesmo após o final do relacionamento com o Carlos, a Bertley levou as marcas disso com ela. Por conta desses problemas que ela continuou levando mesmo com o final do término com o Carlos, ela procurou várias terapias para buscar uma resposta para essas feridas, digamos, que ela estava levando com ela. E mesmo com as terapias, ela ainda continuou se sentindo péssima. Em 85, algumas coincidências começaram a acontecer, mesmo ela não acreditando em questão de coincidência, e ela passou a ler livros sobre questão de regressão de vidas passadas. Ela, quando era pequena, ela acreditava, porém ela não falava sobre isso, com medo de ser zombada por familiares ou por amigos, o que levou ela a ficar sem orientação espiritual, e ela se via não se encaixando em nenhuma religião. A Bertley gostava muito de balé, e um belo dia ela foi até uma academia de balé em Manhattan, e ela viu na entrada, lá na recepção, um papel sobre uma terapeuta regressionista. O nome dela era Alice T. Só lembrando para vocês, ela disse que não acreditava em coincidências. Mas mesmo surpresa com essa coincidência, ela ligou e marcou uma sessão com a Alice. A Bertley chegou ao consultório muito nervosa, né? E a Alice levou ela até um quarto que era bem acolhedor, já ligou uma música para poder ela se relaxar, para poder acalmar ela, para poder funcionar a regressão, a hipnose de regressão. Aí logo que a Bertley ficou mais calma, a Alice pediu para que ela relaxasse, que ela fechasse os olhos e imaginasse um túnel. No final desse túnel ia ter uma luz, e quando ela chegasse a essa luz, ela ia se deparar com a vida anterior que ela tinha. Então a Alice pediu para que a Bertley fosse até a existência, né, que é a vida passada dela, que explicasse a situação entre ela e Carlos.
que no caso o relacionamento tóxico deles, o porquê disso. Com dificuldade ela conseguiu chegar até a luz, chegou com muito medo, mas com a ajuda da Alice ela se acalmou, ela ficou bem calma e aí ela conseguiu chegar na primeira existência dela. A primeira existência que a Bertley teve acesso foi a de Joyce. Ela acreditava que o ano era 1920, mais ou menos, e essa moça tinha 30 anos. Ela falou que a imagem que ela viu na mente dela foi uma moça de cabelos longos. Ela estava num quarto com o teto alto. A moça estava usando camisola e estava descalça. A Bertley disse para Alice que a sensação que ela estava tendo era de estar vendo um filme. E ela ficou com muito medo de ver um homem que estava deitado na cama nesse quarto onde a Joyce estava. A Alice pediu para Bertley avançar a cena para ver o que ia acontecer. E então a Bertley disse que sentiu mais medo ainda quando ela viu o homem que estava deitado anteriormente na cama, agora de pé, com a mão no pescoço da Joyce, que seria essa vida passada da Bertley, e viu a Bertley caindo, né, sufocada de joelhos e não conseguindo respirar. Teve um momento durante a regressão que a Alice pediu para Bertley ver a cena de dentro do corpo, né, de dentro do corpo da Joyce. Ela mesma sentiu fisicamente ali, durante a terapia, falta de ar e ficou muito nervosa. Então a Alice pediu para Bertley ver a cena de fora. E a Bertley disse que o homem havia soltado o pescoço dela e saiu batendo na porta. E depois ela viu a Joyce se levantando, passando a mão no pescoço e mexendo a cabeça. A Alice pede para Bertley avançar um pouco mais no tempo sobre alguma imagem marcante. Então a Bertley diz que naquela mesma noite a Joyce saiu do quarto e o homem voltou, passando por ela, entrou no quarto e bateu a porta. E lá ficou. A Alice pediu para que a Bertley voltasse mais no tempo da vida de Joyce para saber o motivo, né, da onde iniciou tanto ódio e todos os conflitos. Então a Bertley disse que viu a imagem do casamento da Joyce com esse homem. A Bertley disse que o homem levou a Joyce para longe dos convidados do casamento e pegou ela de uma forma muito rude e que a Joyce não havia gostado. Alice pergunta para Bertley se os sentimentos da Joyce era de amor, se ela estava apaixonada. A Bertley disse que a Joyce não tinha amor nenhum pelo cara. A Bertley disse também que a Joyce tinha medo dele e teve uma cena que ele tentou beijar ela nessa mesma cena, que ela estava afastada dos convidados. Ela não quis, né, dar um beijo no cara e o cara pegou e falou que ela era uma ordinária. Aí eles perguntou para Bertley se era um casamento por conveniência, né? E a Bertley disse que não, que a Joyce não casou por conveniência. Então a Alice pediu para que a Bertley voltasse até o momento que eles decidiram se casar. A Bertley relatou que ela estava num jantar, ela viu um jantar, que eles estavam num jantar na casa dos sogros, e aí o sogro dela chamou ela para conversar. O sogro dela falou que ele não era um homem certo para ela, disse que ele era irresponsável e violento. A Bertley disse que o sogro dela era um homem muito rico, né, que era um banqueiro, e que ele não gostava do filho, por conta dessas atitudes dele. Ao final, a Bertley disse que a Joyce ela vivia um relacionamento de amor e medo e que sentia uma forte atração pelo homem. Depois de algumas cenas, a Alice pediu para que a Bertley fosse até os últimos momentos da vida da Joyce. Nesse momento, a Bertley conseguiu identificar a idade da Joyce exatamente, que era 23 anos. Ela disse que viu o marido da Joyce subir as escadas e indo até o quarto. Chegando no quarto, ele rasgou a camisola dela com a faca e esfaqueou a esposa. A Joyce ela se segurou na janela e não conseguia falar. E a Bertley, enquanto Joyce, disse que se lembrava de ver saindo do corpo moribundo e ficar olhando a cena de fora. E ela lembra de ter visto o homem abraçar o corpo da Joyce e começar a chorar. A Alice pediu para que a Bertley voltasse até o início para saber o motivo da briga, voltar até o momento do início da briga. E foi por um motivo bobo. Eles estavam conversando na cozinha. A Joyce começou a zombar do homem, fazer brincadeiras maldosas com ele. E aí ele pegou e resolveu tirar a vida da Joyce. A Alice pede para que a Bertley volte até uma outra existência dela, que explicasse a situação que aconteceu
com a Joyce, né? E vem acontecendo com ela na vida dela, na vida presente. Então essa segunda existência dela foi de um jovem de 17 anos chamado George. O George vivia em algum lugar do Velho Oeste com a mãe e com o pai, que era mal-humorado e dominador. A Bertley, enquanto o George, naquela vida, disse que amava a mãe, mas ela odiava o pai. Disse que a mãe dele tinha muito medo do pai. A Alice orientou a Bertley para que ela avançasse mais algumas cenas. E então ela chegou até uma em que o George e o pai dele estavam tomando café em algum lugar. E o pai dele estava brigando com ele porque ele não tinha amarrado bem os cavalos. E então, em seguida, o George foi dormir no saco de dormir. E aí ele ouviu um barulho do pai dele escavando, fazendo um buraco. A Bertley, observando a cena de fora, ela ficou pasma. Quando ela viu o que o homem estava fazendo, que ele estava cavando, na realidade era uma cova. Era uma cova para o George. A Bertley disse que, como o George, ela se viu saindo do corpo depois que o pai do George acertou ele com uma pá, ele ainda dentro do saco de dormir. Pegou ele dormindo e tirou a vida dele. Enquanto ela estava desencarnando, ela ainda viu o homem puxar o corpo do George do saco de dormir e jogando dentro da cova. E depois cobriu com terra. Em seguida ele saiu sem nenhum arrependimento, pensando no que ia contar para a mãe sobre a questão do sumiço do garoto. A Alice então pediu para que a Bertley voltasse mais no tempo para saber o início dessa rixa entre pai e filho. Então a Bertley relatou que George tinha 17 anos e estava numa festa, dançando com uma garota chamada Sally. O George tinha intenção de casar com essa menina, ele era apaixonado por ela. Então, algumas cenas depois, a Bertley relatou uma cena em que o George e a Sally estavam no celeiro, eles estavam seminus. E então o pai dele chegou, abriu o celeiro, pegou eles no flagra e começou a gritar e brigar com o filho. Então o pai do George manda ele para casa e fica no celeiro com a Sally e acaba violentando a garota. A Alice pergunta para Bertley como que o George sabia. Então ela diz que quando o George estava em casa, o pai dele entrou depois de muito tempo com um sorriso cínico na cara. Então o George partiu para cima do pai, eles começaram a brigar e ninguém se machucou porque a mãe do George interferiu na briga. Ainda sem respostas, mas percebendo algo em comum entre as mortes de George e Joyce, a Alice pediu para que a Bertley voltasse mais uma vez para buscar respostas. A Bertley relatou para Alice que ela se encontrava como um jovem loiro de 17 anos em Roma. A Bertley também relatou que esse garoto ele estava numa biga, ele estava se preparando para uma corrida. Logo que a corrida começou, foi uma corrida frenética, aconteceu algo inesperado. A biga desgovernou e acabou batendo numa outra que estava à frente. E nesse acidente, o garoto que estava na outra biga acabou falecendo. Esse outro garoto que faleceu era irmão do rapaz loiro que estava na biga que desgovernou. E o garoto que faleceu era uma vida passada do Carlos. Nesse mesmo momento, a Bertley ela sentiu uma culpa e um remorso muito grande por ter tirado a vida de uma pessoa. A Bertley falou que enquanto ela era esse jovem de 17 anos, ela tinha muito apego por esse irmão, que no caso era a vida passada do Carlos. Bom, galera, antes de prosseguir com a história, eu vou explicar para vocês, bem resumidamente, o que é a mente superior. Os regressionistas eles acreditam que todo mundo tem uma mente superior, que é onde ficam guardadas, né, todas as nossas memórias depois que a gente passa de uma vida para outra. E é de lá, com a terapia de vidas passadas, que você consegue recuperar essas memórias. Ao final da terapia, a Alice pediu para que a Bertley acessasse essa mente superior para saber a relação entre essas vidas passadas e o relacionamento da Bertley com o Carlos. A Bertley ela relacionou a vida de Joyce com a questão do abuso verbal e no momento que a Joyce foi estrangulada pelo esposo. Com relação à segunda vida, que era do George, a Bertley disse que o homem era o Carlos, né, que era o seu pai nessa vida, e disse que o relacionamento era muito frio entre os dois, mas não era violento. E o último, que era do rapaz de Roma, ela disse que eles se gostavam muito, os irmãos eles se adoravam. Aí eles percebeu que Bertley, por conta do acidente que aconteceu entre os irmãos,
ela levou esse sentimento de culpa para as outras vidas, permitindo que ela não se respeitasse, deixasse as pessoas desrespeitar ela e até mesmo se proteger. A Alice pediu para que a Berkeley ela se perdoasse, porque ela não tinha culpa pelo acidente que aconteceu em Roma, e que ela se tratasse com mais amor, com mais respeito e mais dignidade. A Alice também pediu para que Berkeley ela perdoasse as vidas passadas do Carlos, que no caso era o marido da Joyce e o pai do George, para que ela pudesse viver com paz e sabedoria. Depois dessa sessão com a Alice, a Berkeley teve outras sessões. Ela conseguiu se reequilibrar e ter as rédeas da vida dela. Também se livrou daquele sentimento pelo Carlos. E assim, conseguiu se sentir uma nova pessoa. E aí galera, o que vocês acharam do vídeo? Vocês acham que é possível se lembrar de vidas passadas com hipnose? O que vocês acharam dessa história? Deixa aqui nos comentários a opinião de vocês. Se gostou do vídeo, deixa seu like e compartilha com seus amigos. Se não for inscrito no canal, já se inscreve no canal. A gente está chegando à marca de 500 inscritos. Também já aproveita, já me segue nas minhas redes sociais, que vai estar aqui na descrição. E também, se vocês tiverem opinião de conteúdo, deixa aqui embaixo também, que eu levo muito em consideração. Beleza? Então é isso, galera. Até o próximo vídeo e até lá.